Bem-vindos a mais uma aula. Acredito que essa vai ser a última aula de 2025, né? Hoje, 30 de dezembro. E essa aula é mais algo para poder falar para vocês, né, em relação ao método operacional de vocês, a forma que vocês estão operando, se isso, o que você está fazendo de verdade, tá te dando o resultado que você espera. E aqui, né, o Zeforex não é o dono da razão, porém, tudo que eu passo para vocês aqui dentro do canal do YouTube é uma coisa nova, né, baseado no CRT. Acredito que eu sou uma das poucas pessoas que falam isso aqui no Brasil de forma mais completa, né, e não necessariamente somente baseado no CRT, tá? Literalmente gatilhos de entrada, formas de entrada, como que você pode operar e fazer dinheiro dessa forma dentro do mercado de Forex, ok? Bom, só recapitulando que aquilo que eu sempre falo, e eu quero que você entre 2026 tendo isso na mente, que o mercado ele é fractal e o mercado ele é programado, tá? Querendo você acreditando ou não, tá? O mercado ele vai continuar fazendo o seu trabalho, ele vai continuar completando os seus objetivos que já são programados para isso. Aquilo que eu digo que se você pegar aí 90% dos traders já pararam de operar no começo de dezembro porque falam que o mercado não movimenta, que o mercado não dá gatilho de entrada e isso e aquilo, né? E você pode ver isso de fato acompanhando, né, os seus traders aí favoritos, mas aquilo que eu falo que o algoritmo, ele até o último dia do ano, ele vai estar ligado, ele vai estar fazendo aquilo que ele foi programado para fazer. Vou te dar um exemplo do dia de hoje, tá? Hoje, 30 de dezembro, como você pode ver aqui embaixo, mais uma vez o algoritmo ele completou o seu trabalho, que ele foi completar essa R aqui no GBP USD, tá? Vamos dar um exemplo aqui no GBP, aonde isso é muito incrível, cara. Ele fez um Tata Sweep aqui, então aquilo que eu sempre falo, quando ele faz um Tata Sweep, de fato, ele vai completar o seu trabalho, tá? Até o momento que nenhum candle feche acima desse Tata Sweep, esse candle que é a R, né, que eu chamo de R, que são os ranges operativos, ela vai ficar ativa, né? Então, se ela tomou a máxima desse candle, o objetivo dela agora é completar a mínima desse candle, que é basicamente o que é o CRT, né? A teoria do CRT aqui. Então, hoje, dia 30 de dezembro, olha o tamanho desse candle que foi formado, né? A gente está em um candle de um dia e, de fato, ele completou o seu objetivo aqui de forma simples, tá? Não só essa R maior da esquerda para a direita, como também essa R aqui, tá? Que ela também completou, tá? Então, a gente chama isso aqui de R pendente, né? Quando a R está alinhada com o nosso objetivo. Então, isso aqui era o nosso DOL e isso aqui era um target, né? Então, nosso primeiro target aqui, nosso primeiro objetivo, ok? E como sempre, ele completou os seus dois objetivos. Fez um Tata Sweep na parte superior e depois ele veio aqui para completar e completou os seus dois objetivos. Aquilo que eu sempre digo para vocês é como que o mercado ele é perfeito, tá? Por quê? Porque, cara, em nenhum momento, né? E essa linha aqui, essa linha chamada de PDM, já falei muito em alguns vídeos para vocês aqui no canal. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Que zonas teoricamente de suporte e de resistência, a única coisa que funciona são essas zonas de PDM, tá? Esses pontos são exatamente os pontos verdadeiros de suporte e de resistência. Por que eu falo isso? Porque a partir do momento que aqui, né, a gente teve esse Tata Sweep, tá? Nesse candle anterior, então a gente não marca no corpo, sempre vamos marcar no pavio, tá? Sempre vamos marcar no pavio, porque o pavio de fato é aonde o algoritmo ele vai fazer o seu trabalho.
Então, como se forma uma CRT, né? Quando o candle ele toma a máxima ou a mínima do candle anterior e fecha por dentro desse candle. Ou seja, aqui ela fechou por dentro. Então, a gente teve o nosso PDM aqui, junto com o Tata Sweep. Então, vamos escrever aqui. Junto com o Tata Sweep, né? Vou colocar como TS aqui. E aí, o algoritmo, né, de fato, ele vai completar esse objetivo aqui, ok? E aí, até então, aonde uma AR ela tem que ficar ativa, né, ou ela tem que desativar, é quando ela está respeitando essa zona de PDM, ou seja, essa zona de suporte ou resistência, tá? Isso aqui é chamado de resistência real, mas é o PDM. Então você pode ver como que o preço ele veio, bateu aqui, respeitou, veio aqui de novo, respeitou, chegou aqui novamente, respeitou, e aí, de fato, ele completou o seu trabalho, né, de forma magnífica. Por que que o preço ele não continuou caindo aqui? Porque o único objetivo dele era esse ponto aqui, essa mínima do candle anterior. Não era não era aqui embaixo, não era aqui embaixo, não era aqui embaixo, era exatamente esse ponto aqui que de fato ele completou o seu objetivo. Então, eu quero que você, como eu disse, não é uma verdade absoluta, mas eu quero que você abra, né, um pouco a sua mente em relação a isso para 2026, porque se até hoje você não chegou na sua consistência operando SMC, operando ICT, operando suporte resistência, operando pullback, um milhão de coisas, eu recomendo que você comece a acompanhar mais os vídeos aqui no canal para você ter uma visão maior sobre o mercado, sobre a teoria do CRT, sobre os pontos de entrada, sobre os horários operativos, sobre as R's que são pendentes, as R's reiniciadas, como que de fato o preço ele trabalha, né, dentro desses candles, ok? Então, último dia do ano, mais uma vez respeitou aqui aonde seria a nossa entrada. A nossa entrada seria exatamente no candle das 5, né? Então, se a gente vem em 4 horas, foi exatamente às 4 horas que reiniciou, né, toda a R. Então, a gente tinha uma R de um dia, logo a gente tinha uma nova R de 4 horas, alinhado com o nosso objetivo final, né? Então, isso aqui também era um objetivo de 4 horas. Se a gente abaixa para 1 hora, em 1 hora, a gente não vai fazer operações antes dos nossos horários operativos. Então, como você pode ver que foi exatamente às 5 horas que o preço, de fato, ele fez essa manipulação e depois começou a distribuir, tá? Então, se a gente vem aqui em 15 minutos, a gente também vai buscar, né, ou em 30 minutos, vamos buscar R's também em temporalidades menores a favor do nosso objetivo. Então, exatamente aqui, né, às 5 foi criado uma nova R em 30 minutos. Deixa eu colocar isso aqui dessa cor. E aonde que seria a nossa operação, tá? Nossa operação seria exatamente nesse novo candle aqui, que a gente sempre vai operar as abertura de hora, a gente nunca vai operar final de hora, tá? Então, a primeira coisa, colocamos o nosso objetivo. Então, seja ele nessa R de 4 horas, ou seja ele nessa R de 1 hora, de um dia, né? Que seria o mais objetivo. E depois, a gente vai buscar aqui o nosso alvo de 1 para 3, tá? Então, depois disso que a gente coloca o nosso stop, ok? Mas a minha operação foi exatamente nessa R de 4 horas, porque seria teoricamente mais rápido do preço buscar o nosso objetivo, tá? Então, como você pode ver que ele completou a nossa R diária, mas esse foi o meu objetivo, que foi um objetivo mais curto, sabendo a direção do preço, sabendo o doll do preço, sabendo para onde que o mercado ele vai buscar, ele vai fazer o movimento, fica muito mais fácil para a gente chegar no nosso resultado. Então entenda isso. Meu recado para você, último vídeo de 2025, e se você começar a assistir esse vídeo em 2026, entenda a direção do preço. Direção do preço, o doll, as R's pendentes,
o bias do mercado, ele é muito mais importante do que qualquer estratégia, do que qualquer indicador que, na minha opinião, o indicador não funciona para nada, isso somente para as pessoas te venderem alguma coisa, então fuja disso, tá? Então, a partir do momento que você entende a direção do preço, tudo fica mais fácil para você. Depois é só você buscar os gatilhos de entrada. Então, aonde muita gente acha ou acharia que o mercado ele estava consolidado aqui, nada mais é que o algoritmo, exatamente às 5, fez a manipulação e depois ele começou a distribuir, tá? Vamos dar uma olhada no euro aqui. Se eu não me engano, o euro ele não fez tanta coisa no dia de hoje, né? Porque ele já tinha completado também, deixa eu apagar isso aqui. Ontem, né? Ele já tinha completado essa R aqui. Porém, como o GBP ele não completou, né? O euro continuou a sua queda, tá? Em 2 dias, em uma semana, né? Uma semana a gente tem outros objetivos aqui para a próxima semana, para o próximo ano, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Temos mais objetivos mais abaixo, mas o euro está continuando caindo porque o GBP também não tinha completado. Vamos dar uma olhada no Shao rapidinho aqui também. Esse vídeo eu não queria um vídeo grande, tá? Se a gente vem aqui em uma semana, como que é magnífico, tá? Em uma semana tivemos esse Data Sweep aqui em cima. Para muitos de vocês não foi tomado, né? Muitos de vocês aqui não foi tomado, porém isso aqui é uma coisa que a gente chama de fail swing, tá? Em outros pares, em outras brokers, né? Isso aqui sim foi tomado, né? Então a gente chama isso de fail swing e exatamente foi completado essa R aqui em uma semana, tá? Então, exatamente a partir do dia, vamos ver aqui, aonde que começou a distribuir, exatamente ontem, né, dia 29 de dezembro, fez toda essa movimentação, né, que foi essa queda do ouro, apenas para completar essa R semanal. Então, como você pode ver que, olha o tamanho desse candle, né, esse candle teve aí praticamente 3.000 pips, né? Então é muita coisa para movimentar em apenas um dia, mas o ouro ele movimenta aí, como você pode ver que ele vai movimentar a favor das R's, a favor dos objetivos ali para poder completar isso, porque o algoritmo nada mais que ele vai fazer é completar esses objetivos, ok? Então isso é mais uma reflexão para você ver que você precisa abrir sua mente para procurar coisas que realmente funcionam e sair da mesmice que você está fazendo isso hoje, porque se isso não te trouxe resultado, se isso só está confundindo a sua mente, eu recomendo que você saia e procure algo que de fato vai fazer você ser consistente em 2026, fechou? Então, se você estiver assistindo esse vídeo antes de 2026, um feliz ano novo, que o próximo ano seja um ano repleto de bênçãos, seja um ano de muitos saques, de consistência para vocês. E se você estiver assistindo esse vídeo já em 2026, que esse ano, né, você possa fazer diferente e em busca, né, dos seus objetivos aí dentro do mercado, fechou? Então, um abraço do Zeforex e até o próximo vídeo, até o próximo ano.